Oi, pessoal. Semana passada vocês fizeram uma atividade no Google Classroom, era um formulário em que vocês tinham que preencher, escrever, na verdade, uma tese sobre o tema fake news. Vocês tinham que escrever um argumento que defendesse aquela tese e vocês tinham que escrever uma proposta de intervenção social que ajudasse a sociedade a resolver o problema das fake news. Então, essa semana a gente vai ampliar esses 3 conceitos, que é a tese, o argumento e a proposta de intervenção. E vocês vão então finalmente escrever a primeira redação do ano, ou melhor, o primeiro texto argumentativo do ano. E esse vídeo é para vocês terem então dicas de como fazer esse vídeo, dicas de como fazer esse texto da melhor maneira possível, tá bom? Então, esse vídeo é sobre ferramentas para argumentação. Vocês, claro, vão aplicar essas ferramentas para escrever esse texto que vocês vão enviar para mim, só que vocês não precisam parar por aí, vocês podem continuar aplicando essas ferramentas em outras situações enunciativas que envolvam argumentação. Então, esses conceitos que a gente vai aprender nessa atividade e que esse vídeo vai ajudar a discutir, são para vocês usarem nas mais variadas situações em que vocês tenham que argumentar ou se posicionar a respeito de algum fato, algum acontecimento ao qual vocês são submetidos por aí, tá bom? Então, antes de começar então essa atividade, esse vídeo vai ser veiculado no dia 12. E para escrever esse texto, vocês têm até o dia 20. Então, vocês têm aí mais ou menos 2 semanas para poder entregar esse texto de 30 linhas, de 7 a 30 linhas. Pode ser entregue tanto no e-mail quanto no Google Classroom. Vocês podem entregar tanto um arquivo de qualquer editor de texto que vocês estejam acostumados a usar, ou vocês podem fazer uma folha no caderno e me enviar foto, desde que seja uma foto que dê para ler bem o texto, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem me enviar o texto várias vezes nesse período para a gente ir trabalhando juntos. Vocês não precisam me enviar só a última versão. Vocês podem me enviar várias versões que a gente vai trabalhando, tá bom? Vamos lá então. Esse vídeo é dividido em 3 partes. Então, é uma parte para introdução, uma parte para argumentação e uma parte para intervenção. E o objetivo maior desse vídeo é ajudar vocês a planejarem o texto, tá bom? Não sentem e escrevam de primeira. Antes de escrever, planejem o que vocês vão escrever. Façam um trabalho de pensar qual vai ser a tese, como vocês vão defender essa tese. E se vocês quiserem, eu fiz um material de apoio escrito, um arquivo do tipo doc, que está em anexo para vocês olharem, tá? Então lá nesse material vai ter também instruções que são complementares a essa do vídeo, para vocês poderem planejar o texto de vocês, tá bom? Vamos começar então com os conceitos. O texto que vocês vão escrever, ele tem no máximo 5 parágrafos e no mínimo 4 parágrafos. Vocês vão dedicar um parágrafo para a introdução, o segundo até o 4º ou o segundo até o 3º vai ser para argumentação e um parágrafo, que seria o 5º ou o 4º, para intervenção, para proposta de intervenção, tá bom? Esse esquema aqui vocês podem usar, como eu falei antes, em qualquer situação de argumentação que vocês tenham que escrever um texto curto para defender uma opinião, tá bom? Na introdução, então, no primeiro parágrafo do texto, vocês vão apresentar o tema que a gente vai discutir é esse aqui, fake news e pós-verdade, o conflito entre opinião e informação. Vocês vão apresentar para a pessoa que vai ler, então, sobre o que vocês vão tratar. E depois de apresentar esse tema, vocês vão escrever a tese de vocês. A tese é uma frase que contém a opinião de vocês sobre o tema. Ela tem que ser não muito longa e tem que ser bem clara. Então, é um ponto de vista que vocês vão levantar e que vão defender ao longo do texto, tá? Uma dica para vocês chegarem na tese e de forma mais fácil é a seguinte: pegar um papel, aí um rascunho que vocês tiverem e escrever a opinião de vocês sobre esse tema, o que vocês pensam a respeito desse tema e 2 ou 3 razões pelas quais essa opinião que vocês defendem pode ser defendida. Então, a opinião de vocês e 3 porquês que vocês podem pensar que podem mostrar que aquela opinião é válida, tá? Se vocês começarem fazendo esse rascunho, essas 4 coisas, então,
a opinião de vocês, que é a tese, e as razões pelas quais ela é verdadeira, você já tem um esqueleto do texto. E a partir daí é mais fácil trabalhar. Não dá aquela ideia de, síndrome de página em branco, meu Deus, eu não sei o que escrever. Comecem assim, pequenininho, e vão ampliando, que fica mais fácil. Vocês já têm atividade anterior, quem fez eu já devolvi, né? Por essas épocas, todo mundo que fez, eu já dei a devolutiva, cada um recebeu a devolutiva individualmente, e lá também tem dicas que eu dou para vocês. Então, tem gente que já conseguiu escrever a tese, tem gente que teve um pouco mais de dificuldade de colocar então em palavras a sua opinião para poder defender. Olhem lá o que eu escrevi para vocês e aproveitem aquele texto, não descartem. Vocês podem começar escrevendo a partir de lá, só pegar aquele texto, aqueles 3 parágrafos e ampliar e transformar então num texto maior, que é esse que vocês vão entregar. Então, na introdução nós temos o tema, que no nosso caso é esse aqui, que eu já falei para vocês, e vocês vão apresentar a tese. Então, vocês vão apresentar brevemente para situar quem lê, e a tese, então, é a opinião que vocês vão defender ao longo do texto, o que vocês pensam a respeito desse tema aqui, tá bom? Isso aqui tem que caber em um parágrafo. É o primeiro parágrafo do texto, é o parágrafo de abertura. Os próximos parágrafos são os parágrafos de argumentação. Vocês podem escrever 2 ou 3 parágrafos, ou seja, vocês podem trabalhar com 2 ou 3 argumentos que mostram, que apontam, que indicam que a tese que vocês estão levantando é verdadeira. Então, vocês vão defender essa tese com esses 3 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos. Então, uma dica é que cada razão que vocês levantaram para essa tese ser verdadeira gera um núcleo de argumentação. Então, vocês vão pegar essa razão que vocês escreveram naquele bilhetinho que eu falei para vocês e vão ampliar. Que dados que eu tenho à disposição que podem me ajudar a provar que essa razão é possível? Esses dados podem ser fatos, experiências, dados estatísticos. Vocês podem procurar nos vários meios de pesquisa que vocês têm à disposição, inclusive nos textos que eu dei para vocês lerem, aquele material que eu coloquei no Google Classroom semana passada e também no sistema beta. Vocês podem olhar esses dados, esses textos, e de lá tirar dados que ajudem vocês a construir a opinião de vocês, a construir essa argumentação que defende essa opinião. Então tem lá o caso do George Orwell, o caso do Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, tem aquele vídeo da jornalista explicando como é que eu consigo identificar uma fake news, que vocês podem usar também para fazer a intervenção. Tem vários materiais lá que vocês podem usar. O importante é que vocês saiam do achismo. Muita gente escreveu naquela atividade da semana passada para mim coisas do tipo, essa opinião é verdadeira porque eu li, ou porque eu acho, ou porque já aconteceu comigo. Não é o suficiente dizer que aconteceu com você ou que você leu. É importante que você aponte o que você leu, que você escreva o que aconteceu com você, para o leitor ter mais pistas e poder decidir, então, no final da leitura do texto, se ele concorda ou não com você. Então, é importante que vocês citem dados que comprovem que a opinião de vocês é possível, é verdadeira, sempre citando a fonte. Tá bom? Não escrevam um dado que tem na internet primeiro sem verificar a sua procedência, senão vocês vão escrever sobre fake news usando uma fake news, o que seria uma coisa no mínimo estranha, né? Então vão lá, pesquisem as referências, quem escreveu, em que situação que escreveu antes de usar os dados, para vocês conseguirem fazer essa divisão entre o que é bom usar e o que não é. Então também tem dicas nos textos que eu coloquei lá no Google Classroom para vocês lerem, que eu enviei para vocês. Lá tem muitas dicas que vocês podem usar para separar uma coisa da outra. Até as instruções do trabalho tem dicas que vocês podem seguir. Então, usem esse material para suportar a tese de vocês. Suportar, que eu digo, é dar suporte, tá? Para que ela seja forte e seja difícil para as pessoas contraporem essa argumentação. Tá? Então, vocês vão escrever essa argumentação, esses motivos pelos quais a tese de vocês é verdadeira, em 2 ou 3 parágrafos. Cada parágrafo vocês vão discutir uma dessas razões. Então, não pode misturar, tá? Não pode fazer 3 razões do mesmo parágrafo ou 2 razões do mesmo parágrafo. Definam se vocês vão ter 2 núcleos de argumentação, ou seja, vão trabalhar com 2 razões ou 3. Isso depende do tamanho do argumento. Se for um argumento maior, tem que ser menos argumentos. Se for um argumento um pouquinho menor, daí pode ser mais.
Então, vocês vão fazer dois ou três núcleos de argumentação e vai trabalhar, então, na parte do texto que é para argumentação, tá? Então, 2 ou 3 razões para cada parágrafo, uma razão, para ficar bem organizado. Então, temos a introdução em que apresentamos o tema e a tese, que é um parágrafo. Depois temos parágrafos de argumentação, que apresentam razões pelas quais a tese é verdadeira, e cada parágrafo de argumentação apresenta uma razão, trabalha com uma razão. Lá na atividade da semana passada, eu ajudei vocês a construir essa argumentação. Muitos de vocês já conseguem construir um bom argumento. Alguns vão precisar de um pouquinho mais de treino, mas é isso mesmo, é treino. É ler e escrever, até que saia um argumento legal, tá bom? Então, introdução e argumentação. Por último, a gente tem a proposta de intervenção, que é bem tipo de redações do tipo do Enem, assim, que no final da redação oferece uma resolução para a problemática que a gente levanta na tese. Então, as fake news a gente sabe que são um problema bem atual nosso agora. Vocês apresentaram na introdução a opinião de vocês sobre fake news, provaram que a opinião de vocês é válida e agora vocês vão apresentar para a pessoa que lê uma maneira de resolver esse problema. Sempre pensando que essa maneira de resolver tem que apontar soluções possíveis e alinhadas aos direitos humanos. Vocês não podem ofertar uma solução violenta, uma solução que tem algum tipo de preconceito. Vocês têm que oferecer uma solução que pode ser aplicada e que respeite os direitos humanos, os direitos de todas as pessoas viverem na Terra. Tá bom? Esse texto todo, então, pode ter 4 ou 5 parágrafos, depende da quantidade de núcleos de argumentação que vocês escolherem escrever. Então, um parágrafo para introdução, 2 ou 3 para argumentação e um parágrafo para intervenção, que é o parágrafo final que fecha o texto. Esse texto que vocês vão escrever, ele tem de 7 a 30 linhas. Aqui eu estou usando as mesmas linhas do Enem, tá? É um texto razoável, então menos de 7 linhas o texto é insuficiente, mais de 30 linhas o texto é muito longo, a gente vai trabalhar com isso. Lembrando que vocês não podem copiar diretamente dos textos motivadores ou das pesquisas que vocês fizeram sem citar a fonte, tá? O que eu espero que vocês façam é uma paráfrase ou uma citação direta. Paráfrase é quando eu escrevo com outras palavras aquilo que eu li em algum lugar citando o autor. Então, de acordo com o autor tal, de acordo com o pesquisador tal, de acordo com tal site, aí depois eu escrevo o que tinha no site com as minhas palavras. Isso é uma paráfrase. Citação direta é quando eu uso aspas, eu escrevo exatamente o que estava na fonte que eu pesquisei, coloco entre aspas e digo quem disse ou escreveu aquilo, tá? Vocês podem usar esses 2 elementos para poder fazer o texto de vocês. Nesse momento, para nós, é mais fácil usar paráfrase, é mais fácil vocês escreverem com as palavras de vocês, o que vocês leram, porque o texto fica um pouco menor. Vocês têm que sempre lembrar que vocês têm no máximo 30 linhas para escrever a redação de vocês, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando vocês forem fazer um planejamento do texto de vocês, forem pensar como vocês vão fazer para escrever, levem em consideração esses 3 aspectos que tem que ter no texto, que tem que ter uma introdução, que apresenta o tema e apresenta a tese, tem que ter de 2 a 3 argumentos bem construídos, baseados em fatos, em experiências, em pesquisas que vocês vão realizar, e que no final tem que conter uma proposta de intervenção dizendo de que maneira esse problema que a tese e a própria temática levanta pode ser resolvido, tá? Tudo que eu falei aqui para vocês no vídeo são critérios de avaliação também, então quando vocês entregarem o texto para mim, eu vou corrigir pensando nisso. Outra coisa que eu vou olhar é se vocês escreveram de acordo com a norma culta da língua portuguesa, se vocês, por exemplo, escreveram ortograficamente com cuidados na ortografia, se começaram a frase com letra maiúscula, terminaram com ponto. Naquela atividade que vocês me entregaram, muita gente escreveu sem esses cuidados, então eu vou olhar e vou apontar para vocês corrigirem. Então tudo que eu falei para vocês agora é o que eu espero que tenha no texto de vocês, tá? Vocês têm bastante tempo para fazer esse texto, tem 2 semanas para fazer.
Se vocês quiserem me entregando ao longo do tempo, como algumas pessoas entregaram, inclusive as suas resenhas, né? Vocês podem me entregar antes, eu vou lendo, a gente vai escrevendo juntos, já que esse é o primeiro texto argumentativo do ano. E uma dica final, que não está aqui, mas que eu falei várias vezes e não custa repetir, é: não comecem a escrever o texto e vejam o que dá. Planejem o texto. Primeiro pensem na tese, depois pensem nos motivos pelos quais a tese é verdadeira. A partir disso, comecem a escrever os parágrafos. Lembrem-se que os parágrafos têm que conversar entre eles. Eles têm que ter relações. Isso tudo não se faz de uma hora para outra. Tem que ter um trabalho para fazer esse texto. É um texto curto, mas como é o primeiro texto, certamente ele vai exigir de vocês um pouco mais de planejamento. E quanto mais vocês escreverem textos desse tipo, mais fácil vai ser para escrever os próximos, tá bom? Pessoal, façam com calma, vocês têm tempo, mandem as dúvidas no e-mail ou mesmo o texto para a gente poder ir escrevendo juntos. Se vocês não sabem onde pesquisar, vocês querem mais fontes além daquelas que eu mostrei para vocês, perguntem no e-mail também, que eu ajudo vocês a decidirem ou a selecionarem boas fontes para pesquisa, tá bom? Façam com cuidado, com calma, continuem se cuidando e daqui a pouco a gente se vê na escola, tá bom? Tchau, tchau!